Queridos irmãos, a nossa oração, quando nós a fazemos, ela deve ser uma oração com palavras bonitas e difíceis? Para que Deus ouça a nossa oração, nós precisamos orar na frente das pessoas e com a voz alta? Muitas vezes, nós achamos que para orarmos, para que a nossa oração chegue a Deus, é necessário que nós usemos palavras bonitas, que nós usemos palavras difíceis, palavras rebuscadas. Também achamos que muitas vezes para orar é necessário que a nossa voz esteja alta, para que chegue aos ouvidos de Deus. E também achamos que é necessário que outras pessoas ouçam a nossa oração para que ela surta mais efeito. Mas Jesus Cristo é aquele que nos ensina algo diferente. Ele assim o faz a partir do texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, dos versos 6 a 7, que assim nos dizem: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Deus, Ele nos ouve e nos vê, mesmo quando os outros não nos ouvem e os outros não nos veem. O texto bíblico nos diz que se nós estamos em secreto, no nosso quarto, com a porta fechada, onde ninguém nos ouve, onde ninguém nos vê, Deus ouve a nossa oração. Deus vê que nós estamos orando. E o texto também nos diz que Deus, Ele não espera orações com palavras bonitas, mas Ele espera orações com palavras que vêm do nosso coração. Quando a gente ora para Deus, a gente não precisa se preocupar se o nosso português está correto, a gente não precisa se preocupar se as palavras que nós estamos usando são palavras rebuscadas, refinadas. Não, Deus quer ouvir aquilo que está no nosso coração, sejam palavras entendíveis ou não. Talvez para nós seres humanos até nem sejam palavras entendíveis, mas expressam aquilo que nós queremos levar a Deus e Ele nos ouve. O texto ainda nos diz que nós não devemos usar de repetições como os gentios. Mas será que a gente não pode então repetir uma oração? Não, não é bem isso que o texto nos diz. Nós podemos sim repetir uma oração e Deus não nos condena quando nós assim fazemos. Até porque o próprio Jesus Cristo nos ensinou a orar o Pai Nosso. E Deus, Ele também não espera que nós oremos em outras línguas, como muitas vezes a Bíblia nos diz. Deus quer que nós coloquemos na nossa oração o que está no nosso coração. Deus espera que nós o busquemos na alegria e também na tristeza. Deus, Ele quer partilhar conosco todos os momentos da nossa vida. Ele quer um relacionamento conosco. Por isso que a oração, ela é tão importante para a vida do cristão. Na oração nós agradecemos pelas bênçãos que Deus nos dá. Na oração nós pedimos perdão e renovo para o nosso viver. Pedimos orientação do Espírito Santo. E pedimos também para que Deus continue nos abençoando, para que Deus continue olhando para a sua humanidade. Isso não é necessário se fazer em outras línguas, pois Deus nos ouve. E uma outra coisa lhes digo: para orar não é necessário que estejamos de joelhos, de mãos juntas ou de olhos fechados. Quando nós oramos, nós conversamos com Deus. E tu podes fazer em qualquer momento do teu dia, desde que seja feito com o coração. Assim, quando tu orar, lembre que tu não precisa de palavras bonitas,
e chiques. Tu podes orar com aquilo que vem do teu coração, pois assim tu podes ter a certeza de que Deus te ouvirá. Abençoada semana!